Aqui quem fala é o Diego Silveira do The Starter NFL. Você tá pronto para mais um episódio do podcast do Fantasy Futebolista? Eu tô, então vamos nessa. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje trarei para vocês o ranking Rookie Draft, aquele ranking que eu já passei lá no Instagram, mas um pouquinho mais explicado. Lá só tá os jogadores mesmo jogados lá nas suas posições, mas não tem uma explicação para cada um. Lembrando que a gente tinha feito um pré-draft e agora mudou muita coisa. A maioria dos jogadores mudaram de posições após o draft, como eu falei. É difícil a gente, antes do draft, saber cada posição. A gente vai pelo talento, vai pela possibilidade que cada jogador tem. Mas acontece o draft e tudo muda. Haja visto o que aconteceu com o Jacksonville Jaguars, Travis Etienne e tudo mais. A gente tinha muita gente pensando, o Travis Etienne vai ser escolhido pelo Miami, de repente uma segunda rodada, tal. Foi pelos Jaguars. E agora, o que aconteceu com ele? Bom, aí só esperando aqui pro... Se tu não viu lá no Instagram ainda a arte com as 4 rodadas, eu fiz em formato de draft, pensando num draft de rookies numa liga de 12 times, então são 48 jogadores que a gente vai falar logo na sequência. E trazer um pouquinho algum detalhe porque cada um subiu, desceu de posição, fazer um comparativo também com o pré-draft para vocês terem uma ideia dessas mudanças que ocorreram em função do draft. Na semana passada a gente já teve aquele super episódio falando de todas as escolhas de quarterbacks, running backs, wide receivers e tight ends do draft e o que eu achei. Eu dei um grade para eles, né? O Fantasy Football Grade, uma graduação para cada escolha em função da sua utilização a curto, médio prazo, longo prazo também, em função da qualidade do time, em função de encaixes. Então, isso aí, se tu não ouviu, vale a pena. Tem quase 1 hora de podcast lá, mas tem as 7 rodadas inteiras. Hoje eu vou falar dos 48, que na minha visão são os principais. Lembrando, isso ajuda você a fazer o seu Rookie Draft, a sua Liga Dynasty. Não vale para redraft ainda, mais para te ter uma ideia de como estão posicionados, como estão o valor, mas os valores mesmo dentro de uma liga redraft vai ser falado mais para frente, mais próximo de drafts de ligas redraft, mas agora o papo é mais Dynasty, que é o que está circulando nesse momento, agora em maio de 2021, logo após aí o draft da NFL. Uma coisa que eu não ia esquecer e acabei esquecendo porque eu entrei em outros assuntos para falar e eu estou tentando me lembrar agora o que eu ia dizer, que era sobre os calouros e eu não vou me lembrar, de repente depois eu me lembre o que eu ia falar. Caramba, sabe quando dá um branco geral, tu troca de assunto? É isso que aconteceu agora. Antes de nós ir pro nosso... lembrei, além do ranking, eu sempre gosto de falar também uma coisa, tanto para agora para o Rookie Draft, como para depois ligas Redraft, ou para próprias ligas Dynasty, a gente tem que separar os jogadores por prateleiras e não ir por ranking, porque às vezes, conforme tua necessidade, não vale a pena escolher o melhor jogador disponível, e sim o melhor jogador disponível que você precisa. Por isso, eu não vou falar aqui no podcast das prateleiras, ia ficar meio maçante, repetitivo e tudo mais. Mas lá no Instagram, procura lá, tem prateleiras de quarterbacks, de running backs, de wide receivers e de tight ends. Então, para te ter uma ideia de onde você pode escolher cada jogador. Eu não tenho uma prateleira geral, tá? Prateleiras gerais, de posições gerais, mas isso tu consegue encontrar na internet facinho se tiver alguma dúvida. Não consegui mais ou menos identificar os valores de uma posição a outra. No próprio site do Fantasy Pros tem, eu acho que o site do Fantasy Footballers deve ter, tem diversos sites especializados que conseguem encontrar essa geral. Eu gosto de colocar por posição porque normalmente num draft de calouros, principalmente aquelas primeira, segunda rodada, que é onde a gente consegue valor, consegue jogadores que vão ser muitas vezes plug and play, tu já consegue utilizar ele a curto prazo na primeira temporada. Esses jogadores tu não vai escolher normalmente pelo melhor disponível, mas sim aquele que tu precisa. Se tu tem lá uma penca de running back, tu não precisa ir com outro running back. Aposta num wide receiver que vai te dar uma carreira mais longa. Até porque se tu tiver bem de running back,
Olha, depende da liga, tu vai estar bem também em wide receiver, mas às vezes não. Então tu tem que ir muito pela tua necessidade, e as prateleiras te ajudam a saber se é aquele jogador que tu gosta mais, enfim, está na mesma prateleira de um outro jogador que está disponível, por exemplo. Então por isso, alia ranking com prateleiras, mas vai muito mais por prateleiras, te ajuda muito mais na hora de escolher um jogador. Antes de nós falar sobre esses 48 jogadores do ranking, algumas notícias que surgiram, né, pouco relevantes para o Fantasy, mas são notícias. Uma delas, o Brian Hill, que ele estava no Atlanta Falcons no ano passado, ele assinou com o Tennessee Titans, então deve brigar aí pela segunda posição junto com o Darrington Evans. Primeiro é do Derrick Henry, sem dúvida nenhuma, então é uma notícia pouco relevante, porque a gente sabe que o Tennessee Titans roda um sistema onde o Derrick Henry é o workhorse da equipe, é o jogador de 3 descidas, e o foco é nele, não no jogador reserva. Outro running back que também assinou, e com um time que já não precisaria mais de running backs, o próprio draft mostrou isso, e agora eles aproveitaram a situação, que foi o Philadelphia Eagles, né? Eles trouxeram o Kerryon Johnson, que tinha sido liberado pelo Detroit Lions na semana anterior. Ele agora se junta a Miles Sanders, Kenneth Gainwell, que veio via draft, Jordan Howard, Boston Scott e o próprio Kerryon Johnson. Ele é um cara que, saindo do college, na minha opinião, ele tinha um teto bem interessante. Ele teve uma carreira boa em Auburn, só que entrando na NFL ele teve problemas com lesões, não conseguiu se firmar, teve alguns jogos interessantes, mas acabou aí não dando retorno, e a questão física dele atrapalhou bastante. Por isso ele acabou saindo dos Lions, e o Philadelphia Eagles tentou aí colocar mais um cara pra dentro. Eles vão, provavelmente vai ter gente cortada desse comitê, né? 5 jogadores é muita gente. Deve ter Miles Sanders, com certeza. Deve não, né? Quase certeza que Miles Sanders segue. Kenneth Gainwell deve seguir, e a faca vai vir aí para Boston Scott, Jordan Howard ou para o próprio Kerryon Johnson quando começar a temporada. Mas de momento ainda pouco valor, porque ele se chega para ser o terceiro jogador no elenco. E outra notícia, né? O Tim Tebow assinou com o Jacksonville Jaguars, não como quarterback, mas sim como tight end. Não esperem muita coisa, tá? Ele não deve chegar para ser relevante no Fantasy, nem na NFL. Ele deve entrar, deve jogar, deve ter alguns snaps, de repente bloqueando, de repente recebendo um passe aqui, ali, correndo, pode ser também. Mas ele não chega para ser um ativo da franquia atuando mesmo, né? A gente tem o Tyler Eifert, chegou o Luke Farrell, se eu não me engano, o tight end, também calouro, tem um outro jogador ali também que faz parte dessa rotação. E ele chega mais para fazer a dobradinha de novo com o Urban Meyer, né? Ele foi quarterback de Flórida na época que o Urban Meyer foi técnico de Flórida, então é mais um jogador que se une novamente com o seu ex-técnico, né? O Carlos Hyde já tinha chegado antes, running back, também atuou em Ohio State junto com o Urban Meyer, então ele juntou algumas peças aí muito mais para ajudar no extracampo, provavelmente, ajudar daqui a pouco a implementar um sistema que ele queira implementar. Então trazer jogadores que são experientes, não na própria posição, mas que entendem do playbook, entendem das jogadas, entendem de alguns detalhes, isso aí pode ajudar, além do motivacional, né? Todo mundo fala que ele é um cara super carismático, ele até ficou muito conhecido pela sua comemoração, né? O chamado T-Bowing, que ele na end zone, ou enfim, em algum outro lugar de comemoração, ele se ajoelhava como se fosse uma estátua. Então ficou muito conhecido, né? Eu lembro até do jogador do Juventude. Na época eu não conhecia muito a NFL, posso dizer isso aí, né? Não acompanhei o Tim Tebow na NFL, não lembro de ver ele jogar. Não é mentira pra ninguém, né? Que eu acompanho a NFL mesmo arduamente aí desde 2014, por aí. O Tim Tebow já não tava jogando. E mais ativamente após isso, né? Então, difícil. Eu lembro do Jonatas Belusso, atacante do Juventude. Na primeira passagem dele, ele comemorou um gol fazendo aquela pose estranha. Eu digo, o que ele tá fazendo, cara? Aí um amigo meu, ele, não, isso aí é o T-Bowing, Tim Tebow, não sei o que. Cara, quem que é esse maluco? Aí eu fui entender o que era o T-Bowing na época. Até entrevistaram ele, pediram o que era. Ele falou que era fã da NFL e tal, fã do Tim Tebow.
E, enfim, além desse carisma, ele também falam que ele é um cara muito bom de grupo. Lembrando que ele foi... O parceiro dele lá em Flórida era o Aaron Hernandez, né? A gente sabe aí todo o histórico do Aaron Hernandez. Quem não sabe do histórico, não sabe do que eu tô falando. A Netflix tem um documentário muito bacana contando a história dele, a carreira dele e o fim trágico dele, né? Por tudo que aconteceu, enfim. Vê lá e eu não vou ficar dando detalhes aqui, deixar vocês curiosos. É bem bacana mesmo. Assisti. Quando eu comecei, eu não consegui parar até terminar de assistir. Então, bem bacana. Certo, vamos falar então os 48 prospectos mais interessantes para Fantasy na visão do Fantasy Futebolista. Vamos lá. Antes de mais nada, queria só avisar para vocês para seguir o Fantasy Futebolista lá no Instagram, @FantasyFutebolista, seguir no Twitter, _Futebolista. Tem também a página no Facebook. Twitter e Facebook, como eu sempre falo, são reposts apenas. O conteúdo é postado lá no Instagram, repostado nas outras redes sociais e a interação feita toda pelo Instagram. Então, se vier lá mandar um DM, alguma coisa, a gente conversa, troca uma ideia, comenta nas fotos dúvidas, enfim, às vezes abro tópicos, pergunto junto das postagens, o que você acha, se tem alguma dúvida, enfim, comenta lá, segue a gente no Instagram e segue também o podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, aonde você estiver ouvindo esses podcasts e onde é para classificar, se puder dar 5 estrelinhas e mandar para seus amigos, eu lhes agradeço. Vamos então falar do nosso Ranking Rookie Draft, falando dos 48 principais prospectos dessa classe de 2021, visando Ligas Dynasty. Eu fiz todo esse levantamento em cima de uma Liga Half PPR, tá? Então 0.5 por recepção. Tá? Então, se tiver alguma coisa estranha aí, você depois não vem me perguntar lá. Pode perguntar, não tem problema nenhum. Então eu vou fazer também um pouquinho, enquanto eu falo dos prospectos, já falei na semana passada muito dos prospectos. Essa vai ser mais um porquê esse, não porquê aquele. Muito análise, muito também a gente tem que ter um pouquinho de feeling nessas horas, mas muito baseado em eu gosto de trabalhar com a situação de prazos, mesmo a Dynasty sendo uma liga longa. É que nem a NFL, na primeira rodada tu vai pegar um cara que tu vai utilizar ele num curto espaço de tempo, por exemplo. Tu não vai pegar, muito se fala hoje, né? Não adianta eu pegar um quarterback na primeira rodada, no caso do Green Bay Packers com Jordan Love, e ele ficar 2 anos entendendo playbook. Cara, é muito caro tu gastar um contrato de um jogador calouro de primeira rodada no banco aprendendo. Tu tem que tentar encontrar um jogador que vá lhe ser útil. Tu tá gastando um capital alto de draft para isso. Então eu mais ou menos utilizo essa situação também nesse ranking de calouros, tá? Eu gosto de tentar priorizar os jogadores que eu entendo que vão ter volume e vão ter volume em curto espaço de tempo, a curto prazo. É claro que a gente sempre bota na balança, tem jogadores que podem não dar o retorno tão rápido como um outro, mas que ele vai ter mais possibilidades no futuro de crescer e ser uma estrela. Então a gente vai moldando esse draft assim. Certo? Para começar, escolha número 1, primeira rodada, escolha número 1, Najee Harris, running back do Pittsburgh Steelers. Ele também era a escolha número 1 do ranking pré-draft e ele caiu num time que precisa de running back. Então, apesar de ter diminuído bastante em números a posição de running back lá nos Steelers nos últimos anos, né, perdendo peças na linha ofensiva, eu acho que ele pode ser um cara bem interessante aí e ser o principal running back desse ano. Muito o encaixe foi bom, ele já tinha algumas situações que tudo se encaminhava para ele ser o principal running back da classe e acabou tendo encaixe, então é o número 1. Na segunda escolha geral, a gente tem o Ja'Marr Chase, wide receiver do Cincinnati Bengals. Ele era o terceiro geral no ranking pré-draft. Por que ele subiu para a segunda? Porque o time do Cincinnati Bengals precisava escolher armas para defender o seu quarterback, para protegê-lo, melhor dizendo. Só que eles passaram esse cara para ter a dobradinha Chase e Burrow. Então, isso leva a crer que eles estão apostando nesse cara, ele chega para ser o wide receiver 1. Aí tem o T. Higgins lá, tem o Tyler Boyd.
Eu acredito que o T. Higgins não sofra tanto com essa situação. O Tyler Boyd, sim, é um cara que já tem mais idade, ele vai sofrer um pouquinho mais. Mas o Ja'Marr Chase chega, pode não dar um retorno tão expressivo a curto prazo, mas a longo prazo ele pode ser um cara muito interessante. Por isso por essa escolha dos Bengals, ele subiu da terceira para a segunda. E um outro cara que subiu aqui na terceira geral é o Kyle Pitts, tight end do Atlanta Falcons. Ele era o sétimo no pré-draft, mas o encaixe foi bom. Além do encaixe, a gente teve uma outra notícia logo na sequência que o Hayden Hurst não teria a opção de quinto ano ativada pela equipe, então mostra que realmente eles draftaram um jogador que é o futuro da franquia, é o tight end que vai chegar para ser um tight end recebedor junto com... E é um time que passa bem a bola, então a gente espera muito do Kyle Pitts e a gente espera que a curva dele de crescimento seja muito bacana, então por isso ele sobe para a terceira posição. Na quarta escolha temos Travis Etienne, running back do Jacksonville Jaguars, os Jaguars que também escolheram aí na primeira rodada. Ele era minha segunda escolha no pré-draft, mas esses outros dois jogadores passaram por méritos, não por demérito do Travis Etienne. Lembrando que o Travis Etienne é uma boa arma no jogo aéreo, então ligas que pontuam por recepção, ele pode aí ter um ano já bom nesse primeiro ano. Eu estou com bastante expectativa. Eu acho que dos running backs, esses dois foram os que tiveram, assim, que se tinha mais expectativa e que tiveram um encaixe bom. Não foram queimados como outros jogadores que a gente já vai falar aí pra frente. Na quinta escolha geral eu tenho Devonta Smith, wide receiver, o segundo wide receiver da classe. O encaixe... Desculpe. A garganta já secou, galera. Já secou a garganta. Devonta Smith, então, na quinta escolha geral. Ele que tem um encaixe bom no Philadelphia Eagles, chega para ser wide receiver 1. Tem a situação de, ele é fraco para a NFL, vai ter que ganhar massa. Cara, daqui a pouco, se ele conseguir desenvolver bem o seu futebol americano, não vai precisar. Eu acho que a oportunidade já bate na porta logo no primeiro ano. Sem o Jalen Reagor, acredito que ele não será o wide receiver 1, vai cair para o wide receiver 2 com a chegada do Smith. Por técnica de cada um jogador, então ele é o segundo, na minha opinião, que tem mais uma situação mais favorável e por isso ele está nessa quinta escolha geral. Na sexta eu tenho Jalen Waddle, logo atrás dele, outro wide receiver escolhido pelo Miami Dolphins. Ele continua, na verdade, eu esqueci de falar, tá? O Devonta Smith já era minha quinta geral antes e continua sendo, o Jalen Waddle era a sexta e continua sendo, então eles se mantiveram nas posições de cada um deles. O Jalen Waddle, que eu acredito, como eu falei em outro podcast, os Dolphins queriam escolher Chase ou Pitts na 6. Eles acreditavam que um deles ia sobrar. Aí os Bengals quebraram com tudo ali, né? Primeiro os Falcons, depois os Bengals quebraram a possibilidade do Chase uma escolha antes. Eles acabaram indo com o Jalen Waddle, que muito se fala quem é melhor, o Waddle ou o Smith, enfim. E a gente só vai saber isso na NFL. Só que eu acho que o encaixe não é tão bom como o encaixe nos Eagles. A gente tem um Tua que, assim, olhando para o jogo dele, ele foi pior para os seus wide receivers do que o próprio Jalen Hurts. Então, não digo tanto em números, tá? Mas acredito que em números também, não vi essa estatística. Mas o Jalen Hurts, eu acho que ele tem mais armas do que o Tua nesse momento. O Tua não mostrou muita coisa, eu não gostei do que eu vi dele. Assim, não gostei mesmo. Então eu não gosto tanto dessa escolha. Mas o Jalen Waddle é um cara que ganha jardas após a recepção. Pode ser que o Tua também jogue melhor nesse ano. Então por isso ele está na sexta, é o terceiro wide receiver da board. Na sétima escolha nesse ranking pós-draft eu tenho o Michael Carter, running back do New York Jets. Aqui já começa a brincadeira. O Michael Carter, que antes do draft, ele era quem? Ele era uma escolha 2.04, a quarta escolha da segunda rodada. Ele subiu aqui para a primeira rodada, para minha sétima escolha, na frente inclusive do Javonte Williams. Isso aqui é muito feeling, tá? É uma aposta minha, o Michael Carter. Eu acho que a possibilidade dele de um retorno a curto prazo é maior do que o Javonte Williams. A longo prazo, eu acredito mais no Javonte Williams, mas eu fui aqui... O que desempatou para mim foi a possibilidade dele ser utilizado já nesse ano, ser utilizado junto com um novo quarterback, e tem que dar certo. Se não der certo, pode ser um bust aqui, mas eu tenho ele na sétima
posição. Na oitava, eu tenho o Javonte Williams, que era a minha quarta no pré-draft. Não gostei do encaixe nos Broncos. Os Broncos subiram ok para escolher ele, só que ainda tem lá o nosso querido Melvin Gordon, com um contrato gordo. Fica difícil de cortar ele, dá para cortar, mas eu acho que eles não vão fazer isso. E eu acho que ele entra numa rotação. Não duvidaria que o Michael Carter também entraria numa rotação, mas se ele entrar num sistema que era aplicado lá no San Francisco 49ers, ele for o jogador principal desse esquema, ele é um cara muito bom em big plays, ele é conhecido por big plays lá de North Carolina. Inclusive os dois foram colegas de equipe, tá? O Javonte Williams e o Carter. Quem mais tinha oportunidades foi o Williams, ele é um cara mais físico e ele entra muito mais provavelmente para ser uma rotação do Melvin Gordon. Então eu acho que vai ser um comitê, mas a longo prazo eu acredito que o ano que vem ele seja um running back 1. E se não tivesse um Melvin Gordon, se tivesse, por exemplo, jogadores como tem lá nos Jets, certamente o Javonte estaria na frente aqui, tá? Na nona escolha eu tenho o wide receiver Amon-Ra St. Brown. Ele que antes do draft é outro cara que subiu bastante, assim como o Michael Carter. O Amon-Ra St. Brown era minha escolha 2 da segunda rodada. Ele que foi escolhido pelo Detroit Lions. E por que eu subi ele assim? O encaixe é muito bom. Ele chega para substituir um Kenny Golladay. É claro, ele não é o Kenny Golladay. Ele precisa evoluir bastante no jogo dele. Mas ele tem todas as possibilidades na mão dele. O Tyrell Williams deve começar como wide receiver 1, mas logo, a depender do Amon-Ra St. Brown, ele pode perder essa posição. Até porque ele dificilmente fica saudável. Tem Brashad Perriman também no time. Enfim, tá na mão dele a possibilidade. E eu acho que ele pode ser um grande achado. Eu coloquei ele na 9, mas certamente ele pode estar disponível no final dessa rodada ou no início da segunda. Eu acho é uma outra aposta, assim como Michael Carter, o Amon-Ra St. Brown para mim é outra grande aposta nessa primeira rodada aqui, e por isso eu estou valorizando eles antes, para depois, quando acontecer, não dizer, porque tu viu, lá atrás eu coloquei ele lá na segunda rodada, mas eu falei que ele ia ser bom, tá? Cara, não, eu já vou dar a cara a tapa aqui agora. São, pra mim, duas apostas aí. E eu joguei alto mesmo, porque nos meus rankings... Ainda não comecei nenhum ranking de rookie nas 3 ligas que eu participo. Mas eu vou estar de olho nesses caras aí, tanto no Carter como no Amon-Ra St. Brown, se eles forem caindo. Dependendo aí da liga aqui. Dependendo das minhas necessidades, é claro, né? Liga que eu realmente tinha necessidade de mudar, tinha necessidade de running back. Eu já me movimentei ainda em fevereiro, março, para conseguir escolha no início da primeira rodada. Tem liga de 12 times Superflex que eu tenho a terceira, a sexta e a sétima escolha da primeira rodada. Precisava mexer no time e vou apostar tudo. Fazer o quê? Me livrei de Lamar Jackson, me livrei de DeAndre Hopkins, mas eu espero que dê resultado aí, dependendo dos jogadores que eu pegar. Seguindo, na 10ª geral, eu tenho o Rashad Bateman, wide receiver do Baltimore Ravens. Não gostei nada da escolha dele por Baltimore, nenhum jogador de Baltimore eu gostei. Eu tinha o Bateman como 8º antes, então ele caiu 2 posições. Eu quero acreditar que com o Bateman o Lamar Jackson terá mais possibilidades. O Bateman é um cara mais de posse de bola, então de repente ele possa render mais do que o Marquise Brown rendeu e que esperavam que o Marquise Brown rendesse. Não gosto, eu vou evitar ele em todas as minhas ligas e espero que ele dê certo na NFL. Não quero dizer isso, não quero falar nada, mas eu pulo fora desse barco aí. Na 11ª escolha eu já tenho o primeiro quarterback, Trevor Lawrence. Na 11ª escolha, ele que era a minha primeira escolha da segunda rodada, subiu 2 posições para a primeira escolha porque eu acredito muito no jogador e os outros jogadores eu acho que ele estava um pouquinho à frente dele, então para mim 11ª escolha para o Trevor Lawrence, final da primeira rodada tá ótimo. Na sequência eu tenho outro running back, Trey Sermon do San Francisco 49ers, ele que muito é falado que ele vai vir para substituir o Mostert e tudo mais, mas do que eu vi do San Francisco 49ers, eles não têm lealdade a nenhum running back. Por isso eu tenho um pé atrás com ele. Eu acho que ele é uma aposta, ele não é uma certeza de nada, nem a longo prazo. Tem outros jogadores aí que tem quase mais certeza a longo prazo, ou eu prefiro apostar do que o Trey Sermon, até pelo valor que eu tenho que desempenhar para pegar ele. No pré-draft, ele era apenas o meu running back
2.11, era a 11ª escolha da segunda rodada, então ele subiu aí praticamente uma rodada inteira com a escolha do San Francisco 49ers. Mas ainda assim eu não gosto do valor dele aqui, tá? Mas é o valor que você vai precisar pagar para conseguir este jogador. Partindo para a segunda rodada, agora a gente tem na escolha 2.01 o Elijah Moore. Ele que no meu ranking Rookie Draft era a 12ª escolha da primeira rodada, então ele estava na primeira rodada ainda, caiu para a segunda rodada, mas não por ele, mas porque eu preferi outros jogadores antes dele. Acho que o fit é bom, acho que a situação dele é boa, eu acho que o valor dele aqui está ótimo, início da segunda rodada, final da primeira rodada. Pode fazer uma dupla muito boa com o Zach Wilson, meu único porém dele é a altura dele. Ele é um jogador baixinho, ele vai depender muito de jardas após a recepção, de separação, e por isso eu tenho um pezinho atrás com o Elijah Moore. Mas acho que é uma boa também aposta, uma boa situação aí para ele lá nos Jets. Escolha 2 da segunda rodada eu tenho o Pat Freiermuth, tight end, segundo tight end da board, ele que no pré-draft era a minha escolha a 12ª escolha dessa segunda rodada, então ele subiu aí 10 posições, escolhido pelo Pittsburgh Steelers e muito por isso, porque os Steelers já estão com o pé atrás com o Eric Ebron, e não que ele seja um cara que tu vai usar agora, mas eu acho que a longo prazo, se ele desenvolver bem, ele pode ser aí um bom tight end no Fantasy, ele dentro do top 10, acredito que ele possa ficar aí, de repente já no próximo, não nessa temporada, mas na próxima, com uma saída provável do Eric Ebron. Na terceira escolha da segunda rodada eu tenho Justin Fields, quarterback, e na quarta eu já tenho o Zach Wilson, quarterback. O Justin Fields era a 7ª e o Zach Wilson era a 10ª. Eu coloquei ambos aqui. O Justin Fields muito pela situação, ele subiu no meu Rookie Draft, no meu ranking Rookie Draft, pela escolha do Chicago Bears. Não compro aquele papo de que ele não vai ser titular, mesmo que ele não comece, ele deve entrar, e eu acho que ele é um bom nome para o Fantasy. Um nome aí interessante para o futuro do Fantasy. Então, é um jogador aí para ti. Não que tu necessite de quarterback, mas ele pode ser. Se tu precisa de quarterback, eu diria para ti ir primeiro no Zach Wilson, que ele é mais certeza de titularidade. Mas o Justin Fields aí, num médio prazo, no máximo no ano que vem, ele é o titular. Mas eu acho que ele vai ser titular durante esse ano. Por isso, até eu entendendo que ele sendo titular, ele vai subir. Ele subiu nos rankings muito em função disso. E outros jogadores que eu aí joguei um pouquinho para baixo, que não estavam no local certo em função dos encaixes após o draft. Na quinta escolha da segunda rodada tem o Kenneth Gainwell, running back do Philadelphia Eagles. Ele que antes estava na primeira rodada, era a 11ª escolha geral na primeira rodada. Caiu para a segunda porque ele caiu num time horrível para running back. Os Eagles jogam com o comitê, é claro, tem Nick Sirianni, vai mudar as coisas por lá. Eu acho que o Kenneth Gainwell, fazendo um comparativo com os Colts, o Kenneth Gainwell vai jogar muito parecido com o que faz o Nyheim Hines lá nos Colts. Ele é um jogador é um receiving back, um running back que recebe bolas, então ele pode ter seu valor aí em ligas PPR, principalmente. E só que atrás, né, essa classe de running backs é bem curta, é bem complicada de se trabalhar. Se tu não pegar ali os primeiros jogadores, vai dificultar bastante para ti a tua vida no Fantasy, ter que contar com o Kenneth Gainwell, por exemplo. Eu já não escolheria um running back aqui, tá? O valor dele é por volta disso, até porque uma lesão do Miles Sanders pode transformar ele no líder da equipe. Mas eu prefiro daí deixar para escolher outros jogadores mais à frente na posição, que tem um teto, de repente, de produção maior a curto espaço de tempo. Na sexta eu tenho o Kadarius Toney, que também era o sexto da segunda rodada. Foi escolhido na primeira rodada pelos Giants, eu achei que foi um reach dos Giants. Mas pode ser que dê certo, só que não espere muita coisa dele. Ele deve ser um wide receiver 3 no máximo nessa primeira temporada. E é mais um jogador para trabalhar para o futuro, não para agora. Na sétima eu tenho o Amari Rodgers, que antes do draft ele era... Estou procurando aqui. Ele estava na quarta... Amari Rodgers, onde eu tinha colocado a Amari? Terceira, 3.05 Amari Rodgers. Pré-draft ele subiu para 2.07, wide receiver do Green Bay Packers, porque ele tem capacidade de ser o número 2. Eu não sei se ele chega para ser o número 2, mas ele pode ser sim o número 2 lá E vai depender também se a equipe contará com o Aaron Rodgers, que eu acho que vai contar.
Mas aqui a gente começa a ter numa segunda rodada, se caminhando para o final da segunda rodada, algumas dúvidas. E o Amari Rodgers tem algumas sim. Mas não tem mais dúvidas do que o próximo, que é o oitavo, o Rondale Moore. Ele que pré-draft, ele estava na minha 9ª escolha geral, o Rondale Moore. Apesar de tamanho e tudo mais, eu achava ele um bom prospecto. Mas caiu num time que já tem DeAndre Hopkins, tem AJ Green agora, tem o Christian Kirk. Então é um time recheado de wide receivers, ok, trabalha com Air Raid, ok, não tem problema nenhum. Mas ele chega, eu acho, para ser mais um. E ele tem briga com o Andy Isabella lá também, na posição do slot, que seria uma posição aí válida para ele. Então, muita calma com o Rondale Moore. Eu esperava um encaixe um pouquinho melhor, né? De repente um New Orleans Saints, alguma coisa nesse sentido. Eu imaginava ele no Saints, por isso que ele estava na minha primeira rodada, antes do draft. Na 9ª, outro jogador de primeira rodada, o Terrace Marshall Jr. do Carolina Panthers. Ele é o 9º dessa segunda rodada. Na primeira rodada ele era o 10º, logo atrás do Rondale Moore. Então ambos aí pularam praticamente uma rodada. Não gostei do encaixe, acho que ele tem futuro, mas a longo prazo. A curto prazo a gente tem o DJ Moore, a gente tem o Robbie Anderson na equipe. Ele deve ser um cara muito mais de rotação. Talvez jogue no slot, mas não sei. Começa a cair o valor aqui, eu não gostei, por isso que ele caiu bastante no draft. Tá? O encaixe não foi favorável para ele, acho que ele tinha outros times melhores, o próprio Saints, onde tivesse menos briga aí para ser pelo menos um wide receiver 2. Casos, por exemplo, do Amari Rodgers, do Kadarius Toney. O Kadarius Toney só tá nessa sexta aqui porque ele foi escolha de primeira rodada, pronto, falei. Porque se ele fosse escolha depois da primeira rodada, nem provavelmente estaria no final dessa segunda ou na terceira, mas foi a primeira escolha dos Giants e deve ter um porquê, né? Vamos descobrir quando a temporada começar. Na 10ª escolha da segunda rodada a gente tem o Javon Hawkins, running back, que não lembro, acredito que ele é um drafted, né? Ele não foi draftado e ele está aqui na segunda rodada. Antes vamos ver se eu tinha ele. Eu tinha ele na primeira escolha da 4ª, antes disso. Por que ele está aqui? Porque ele foi para o Atlanta Falcons. O Atlanta Falcons tem vaga na posição de running back. Eu acho que o Mike Davis deve ser o titular, mas a posição está ali e tem chances entre, por exemplo, ele e o Kenneth Gainwell. Eu prefiro cair para o final da segunda rodada e pegar ele, que tem uma possibilidade um pouco maior a curto prazo. Ele vai ter possibilidades. Pode ser que não renda, pode ser que nem pegue time, mas eu tentaria a escolha aqui no Javon Hawkins, o running back do Atlanta Falcons. Eu só vou conferir para mim não falar besteira se ele foi realmente não draftado, tá? Porque eu vou esquecer. É tanto nome, é tanta coisa. Javon Hawkins, vamos ver aqui, draft. Eu coloco o draft, só aparece perfil, aparece tudo. Um drafted free agent, isso aí. Ele entrou no time dos Falcons como free agent. Eu tenho que acreditar mais no meu cérebro de vez em quando. Na 11ª escolha a gente tem o Brevin Jordan, tight end do Houston Texans. O lugar que ele caiu é bom. Tem outros jogadores, mas ele tem a possibilidade de ser o titular. E muito vai depender do Deshaun Watson isso aqui. Se o Deshaun Watson passar por aqueles problemas dele, ileso, e for o jogador da equipe, se bem que a escolha no draft não foi bacana por isso, né? Claro, ele tem aquela questão que ele quer sair e tudo mais, mas ele tem aqueles problemas extra-campo que vão complicar bastante a situação dele. Se ele jogar, o Brevin Jordan pode crescer bastante, pode ser uma arma bem interessante aqui, pode dar um retorno mais rápido, inclusive, do que o Pat Freiermuth, aí ser o segundo melhor tight end da classe. E na 12ª a gente tem outro jogador do Houston Texans, o Nico Collins. Eles subiram para pegar o Nico Collins, então eles estão atrás de um wide receiver. Eles têm o Brandon Cooks como wide receiver principal. O Nico Collins pode ser o wide receiver do futuro, né? Ali substituindo o Will Fuller, que foi lá para o Miami Dolphins, né? Além disso, o Jalen Edwards briga com o Will Fuller e com o Devante Parker, além de ter um Tua que não consegue render com os wide receivers no Fantasy. Então, por isso, o Jalen Edwards lá é um nome bem complicado na primeira rodada, tá? Voltando um pouquinho. Volta a fita. Então, o Nico Collins na 12ª, vamos para a terceira. Eu esqueci de falar, né? O Javon Hawkins era na minha 4ª rodada. O Brevin Jordan é a terceira rodada. Vamos ver, ele é a terceira escolha da terceira rodada, então subiu. E o Nico Collins, ele estava na minha 4ª rodada também. Então aí, em função de encaixe e tudo mais, jogadores que pularam aí 2 rodadas no draft. Claro que é final, né? Mas tudo bem.
Na terceira rodada, para começar a terceira rodada, eu tenho Kylen Granson, tight end, do Indianapolis Colts. Já falei dele, eu acho que ele é um cara bem interessante. Ele que nem tava aqui, né? Eu tinha o Brevin Jordan, depois eu tinha o Hunter Long. Ele nem tava no meu ranking pré-draft. E eu gostei muito do encaixe, ele é um cara recebedor. Os Colts têm o Jack Doyle, tem o Molly Cox, se não me engano. Mas o Kylen Granson tem possibilidades. Eu acho que a equipe namorou bastante o Zach Ertz antes da temporada. Podia fazer essa dupla lá com o Carson Wentz. Não veio. Continua lá em Filadélfia. Esperava muito uma troca, não veio. E o Kylen Granson entrou nessa situação. Não foi uma escolha baixa, mas de primeiras rodadas ali. Mas um nome interessante. Até por ter características de recebedor, e isso que importa no Fantasy Football. Na segunda escolha da terceira rodada, a gente tem o Elijah Mitchell, do San Francisco 49ers. Muitos dão como o sleeper. Eu acho que ele entra numa mesma situação do Trey Sermon, né? Ele entra com possibilidade, sim, mas num time que trabalha com comitê, trabalha muito bem, por sinal, com o comitê, mas foi um time que pro Fantasy no ano passado foi bem complicado. O Mostert foi quem teve aí os melhores números, mas outros jogadores que até pareciam ter melhores números, que iam render, às vezes ficava no banco, não jogava. Então eu tenho um pouco de receio com esse backfield dos 49ers. E o Elijah Mitchell chega mais um para somar, né? Então pode ser que a gente veja aí ele atuando ainda nessa temporada. Na terceira escolha da terceira rodada eu tenho o Chris... só lembrando, Elijah Mitchell eu tinha ele. Vamos ver aqui onde é que eu tinha o Elijah Mitchell. Pré-draft, Elijah Mitchell. Eu tinha ele na sétima escolha da quarta rodada, o Elijah Mitchell. Aqui na próxima rodada eu tenho o running back, que é uma surpresa. Chris Evans não estava no meu ranking rookie draft, no pré-draft. Chris Evans foi escolha se eu não me engano, na sexta rodada do Cincinnati Bengals. É meu sleeper na posição de running back. A gente está buscando o novo Antonio Gibson, né? Um cara que saía aí da terceira, quarta rodada no ano passado, buscando ele, quem vai ser o desse ano. E o Chris Evans pode ser, porque o Joe Mixon teve problemas em se manter saudável, não foi escolhido outro jogador, saiu o Giovanni Bernard. Ele tem características parecidas com o do Giovanni Bernard, mas pode ser aí que é um cara que... Por que eu vejo ele como um sleeper? Ele vai depender muito do Joe Mixon não jogar. Mas daqui a pouco em ligas PPR ele pode entrar um jogo ou outro, pode dar um retorninho aí de vez em quando. Mas eu julgo interessante, se você tem o Joe Mixon, o Chris Evans pode ser um jogador bem bacana para te ter no elenco. Na quarta escolha eu tenho o Trey Lance, apenas na terceira rodada Trey Lance. Aqui confesso que ele caiu no draft, né? Ele era a minha oitava escolha da segunda rodada. Ele caiu não tanto pelo encaixe, mas mais pela situação. Eu acho que o Jimmy Garoppolo é o titular esse ano, então só vai ter retorno dele no ano que vem. Por isso que ele está atrás de Zach Wilson, de Trevor Lawrence, no Justin Fields, porque eu acho que o Trey Lance vai ser o jogador dessas primeiras escolhas que vai ter mais tempo de desenvolvimento até jogar. Por isso que ele caiu, só por isso. Mas ele pode, com o passar do tempo, aí se tornar até melhor do que o Trevor Lawrence. Ninguém duvida de nada. Acho que não, mas ele pode aí brigar junto com esses caras aí no futuro. Na quinta escolha da terceira rodada eu tenho o Dez Fitzpatrick, que antes ele era a escolha... Eu acho que ele nem estava aqui. Não, o Dez Fitzpatrick nem na quarta, de repente... Não, ele nem estava no meu pré-draft. Ele foi a primeira escolha na posição de wide receiver de um time que precisava de wide receiver, que é o Tennessee Titans. Então o encaixe foi muito bom. Foi a primeira escolha dos Titans na posição e por isso ele deu esse salto, acabou na terceira rodada. É um cara muito interessante para essa terceira. Pode ser o novo Antonio Gibson, tá? Mas ele tem que melhorar alguns pontos aí, mas pode ser que ele vire um alvo em profundidade bem interessante para a equipe dos Titans. Na sexta tem o Chuba Hubbard, running back. Agora me deu até um branco para onde que ele foi. Ele foi para os Panthers. Ele vem para ser reserva do Christian McCaffrey. Então, se você tem Christian McCaffrey, é uma escolha interessante. Se tu não tem outro jogador para escolher aqui, não quer apostar em outra pessoa, tem medo que aconteça que nem ano passado, e aí tu não conseguiu o Mike Davis, se complicou. Chuba Hubbard é esse cara. Ele estava mais alto pré-draft, né? Ele era a minha escolha 3 da segunda rodada. Caiu porque o encaixe não é bom, ele não vai ser titular da equipe tão cedo, provavelmente. E precisa de
outros jogadores não jogar para ele ser utilizado. Na 7ª escolha da terceira rodada eu tenho Josh Palmer, wide receiver do Los Angeles Chargers. Para mim é o sleeper da posição de wide receiver, é o Josh Palmer. Ele que tem características aí ele é um jogador físico, ele deve vir para substituir o Mike Williams na equipe, que o Mike Williams é outro jogador que não consegue se manter saudável, sua fisicalidade acaba atrapalhando porque ele é sempre muito intenso, e isso acaba complicando um pouquinho nele, ele tem excesso de lesões. Eu acho que o Josh Palmer é uma escolha bem interessante aqui para os Chargers, se não me engano foi o primeiro wide receiver também dos Chargers, apesar de iniciar aí como um terceiro, de repente, na equipe, eu acho que ele tem um futuro, ele pode vir a ter uma oportunidade bem bacana. E se o Justin Herbert continuar jogando do jeito que vinha jogando, melhor ainda. Na 8ª a gente tem Mac Jones, ele caiu uma posição apenas, era a minha 7ª da terceira rodada, no pré-draft. Vai aprender lá nos Patriots, não deve ser titular esse ano. Tem que ver se ele vai conseguir evoluir para ser no ano que vem. Então, o Mac Jones é um projeto. É um projeto, já diria o professor, né? É um projeto. Então, se tu tá precisando a longo prazo de quarterback, tem espaço no Tattoo X Squad para colocar ele, de repente é interessante, mas a curto prazo não indico. Na 9ª da terceira rodada eu tenho o Jermar Jefferson, running back. Outro cara aí que caiu algumas posições, ele era o meu segundo running back na board. Deixa eu refrescar a memória porque agora começa a falhar. Ele foi escolhido pela... Eu tinha na minha cabeça... Agora não adianta falar que eu tinha na minha cabeça que ele era do Detroit Lions. Então, é um cara que tinha até uma perspectiva aí de ser um sleeper, acabou caindo pro Detroit Lions. Os Lions que se livraram agora do... Começa a falhar, é muita informação, começa a falhar a mente. Falei dele Você aí que tá ouvindo já deve estar lembrando. É o Cameron Johnson que ele tá falando, eu lembrei. Então, ele chega aí pra jogar atrás do DeAndre Swift e... Por isso ele caiu um pouquinho. Também é um outro running back que se esperava num time um pouquinho com mais necessidade, pelo menos. Na 10ª eu tenho Tommy Tremble, tight end. Ele que pré-draft eu tinha ele aonde? Eu nem tinha ele. Não, ele não estava nem aqui. Então ele tá ótimo para ele na terceira. Por que ele chegou a entrar nesse ranking rookie draft, pós-draft? Porque ele caiu num time que precisa de tight end, que é o Carolina Panthers. Só que tem um detalhe. Por que eu prefiro, por exemplo, Kylen Granson a Tommy Tremble? Tommy Tremble, ele, de repente, é o melhor bloqueador dessa safra de tight ends. Então, ele atua muito mais bloqueando, ele tem muito mais características de bloqueador do que de receptor, vamos dizer assim. Não sei se pode se falar receptor nesse sentido. Mas ele pode evoluir nesse quesito também na NFL, não duvidaria disso, até porque ele foi uma escolha teoricamente alta, acho que foi terceira rodada. Agora eu vou pesquisar todo mundo agora vou ganhar uns 15 minutos de podcast aqui, só pra mim ir pesquisando onde é que ele saiu, em que rodada que ele saiu. Ele foi escolha 83 do draft, então foi terceira rodada. Escolha alta aqui dos Panthers. Vão provavelmente utilizar ele, então talvez mais como bloqueador para ajudar o Christian McCaffrey nas corridas, mas a escolha alta, então vale a pena se tu tá precisando de tight end. Já saiu essas outras opções que eu já falei, e tem um cara que caiu aqui, né? Vamos ver se ele, outro tight end que eu não falei dele ainda, ele até subiu, tá, no ranking, mas continuou lá na 4ª rodada. Eu já vou falar desse cara aí. Antes dele eu tenho na 11ª da terceira rodada eu tenho o Dyami Brown, wide receiver de Washington. Eu sei que tem gente que entende que ele aqui, pelo menos no meu draft, ele caiu bastante. Antes disso eu tinha ele... Vamos ver aqui, onde é que eu tinha o Dyami Brown? Eu tinha na escolha da segunda rodada, agora ele caiu para a 11ª da terceira, porque eu não gostei do fit. O Terry McLaurin é o número 1, número 2 é o Curtis Samuel, número 3 a gente tem o... Falei dele umas 2-3 semanas atrás. Que ele era dos Titans, jogava no slot. Então tem 3 jogadores na equipe já. E o Dyami Brown pode jogar muito mais uma rotação, em alguma situação nesse sentido. Por isso e outra, o Terry McLaurin é novo, o Curtis Samuel tem um contrato longo. Cara, pra te pelo menos pegar uma escolha de pelo menos virar um wide receiver 2, ele vai ter que trabalhar e trabalhar bastante. Eu acho que vai ficar pra trás.
pelo menos ali nos próximos 2 anos, não deve produzir. Então por isso que ele está aí na final da terceira rodada. Na 12ª escolha eu tenho o Dwayne Eskridge. Dwayne Eskridge, o wide receiver. Ele era a minha 6ª escolha dessa terceira rodada. Caiu no Seattle Seahawks, que não precisa de wide receiver. Vai também, de repente, jogar como um terceiro jogador no elenco. Só que a gente viu que já com o DK Metcalf e com o Tyler Lockett, já se tinha pouco espaço para um ou outro. Era um ou outro que brilhavam. Então já era muito concentrado os passes. Agora mais um entrando nessa briga, eu tô fora. Para mim tá mais do que bom aqui terceira rodada, inclusive para ele. Prefiro, deixa eu ver, outros jogadores aqui. Eu tenho um jogador que eu prefiro ele ainda aqui na 4ª rodada, tá? Mas, enfim, paciência. Na primeira escolha da 4ª rodada, eu tenho Tylan Wallace, wide receiver, Baltimore Ravens. Outro cara que caiu no encaixe ruim. Eu tinha ele mais alto que isso antes eu tinha ele na 2ª rodada, 5ª escolha da 2ª rodada. Caiu aí para primeira escolha da 4ª rodada. O fit é ruim. Eu vejo ele muito como um Devin Duvernay, por exemplo, do Baltimore Ravens. Escolhido, foi uma festa e tal, mas acabou não sendo bem utilizado. Jogou muito mais special teams, então paciência. Na 2ª escolha da 4ª eu tenho o Tutu Atwell, wide receiver do Los Angeles Rams. Pode ser que ele seja utilizado, mas muito em situações, tá? Robert Woods, Cooper Kupp, Van Jefferson, depois o Tutu Atwell. Eu acho que ele vem muito mais para ser um retornador nessa equipe e não um jogador atuante no ataque. Por isso ele está aqui só na minha 4ª rodada. Eu tinha ele antes na terceira, final da terceira, na 9ª, na terceira, então caiu um pouquinho. Na terceira escolha da 4ª rodada eu tenho o Luke Farrell, tight end do Jacksonville Jaguars. Eu coloquei ele aqui muito pela situação dos Jaguars. Agora veio o Tim Tebow para ajudar lá também. Eu acho que ele pode ser um cara que renda alguma coisa, de repente vai ser utilizado. É uma aposta, tá? É uma aposta. Eu prefiro ele, por exemplo, a Hunter Long, que acabou lá nos Dolphins. Tá um pouquinho mais atrás aqui, mas ainda tá na 4ª rodada. E é um projeto também, é outro projeto. Então, Luke Farrell na 3ª da 4ª rodada. Na 4ª da 4ª, Seth Williams, wide receiver, Denver Broncos, só para garantir aqui. Seth Williams foi para o Denver Broncos. Seth Williams tem o primeiro vídeo que fala que ele é o most underrated wide receiver in the SEC. Vamos ver, né? O que vai acontecer com ele na NFL, 4ª rodada. Aqui é tudo aposta, gente. É bem complicado. Eu tinha o Seth Williams até um pouquinho acima, né? Na primeira escolha da 3ª. Não gostei do fit. Tem o Jerry Jeudy, tem o Courtland Sutton. Tim Patrick deve estar lá ainda, então vai ter que brigar por posição aqui. Então 4ª rodada pelo jogador e não pelo encaixe. Na 5ª da 4ª rodada eu tenho o Ian Book, quarterback do Saints. Esse é um projeto também a longo prazo, outro projeto. Tu tem que ter lugar no taxi do squad, porque esse ano ele não vai jogar. Esse ano é James Winston ou Tyson Hill, mas o ano que vem ele tem possibilidade. Depende só dele também. Ele está com a chave da franquia na mão. Não é o cara mais talentoso, mas de repente com seu esforço, com evolução, ele pode se tornar um cara interessantíssimo na NFL no futuro. Como eu digo, depende do processo de evolução do jogador. Mas para mim é o sleeper de quarterback. Pela escolha dele ser baixa, ele deve ser nem draftado em diversas ligas. Mas se tem um lugarzinho no Texas Squad, quer colocar ali já um quarterback para futuro, eu acho que é uma boa. Desse draft é um bom nome aí para te apostar. Na 6ª eu tenho o Sage Surratt, wide receiver. Não lembro onde é que ele foi parar. Eu acho que ele é undrafted também, se eu não me engano. Sage Surratt, Detroit Lions. Ele assinou com o Detroit Lions. Foi undrafted, né? Undrafted, escolha do Detroit Lions. Então é outro cara que tem possibilidade
pelas vagas da equipe, eu acho que ele até pode fazer o time, o roster com 53 jogadores. Outra aposta aqui, eu tinha ele um pouquinho mais alto. Falando no Ian Book, eu nem tinha ele, tá? No ranking. O Surratt, eu tinha Surratt. Onde está você, Sage Surratt? Eu tinha na quinta escolha, ele foi pra sexta, caiu uma posiçãozinha só. Mas não por ele e por outros jogadores ter subido. Aí eu tenho quantos jogadores que apareceram que nem estavam no meu ranking pré-draft. Na sétima eu tenho o Hunter Long, que pra mim pré-draft poderia ser um sleeper. Se tinha boatos que tinha times que poderiam escolher ele até na primeira rodada. Ele foi o tight end mais prolífico do college, né? Que mais teve recepções, jardas e tudo mais. Porém, acabou caindo aí no Miami Dolphins. Ele que pra mim subiu 3 posições, era a minha 10ª escolha da 4ª rodada, subiu pra 7ª. Só que ele briga com o Mike Gesicki. Eu acho que essa escolha foi muito em função da equipe daqui a pouco ter sonhado com o Kyle Pitts na primeira rodada, porque não precisava de tight end agora. Mas, de repente, era mais um tight end recebedor. Vamos ver o que vai acontecer com esse ataque nesse ano aí, adicionando wide receiver, adicionando tight end. São várias bocas para alimentar e isso não é muito bom pro fantasy. Na 8ª eu tenho o Irmi Smith-Marsette. Não sei como fala o nome desse senhor, que não estava no ranking pré-draft. Ele foi escolhido pelo Minnesota Vikings. Esse foi escolhido. Vamos ver aqui, Wikipedia, Irmi Smith-Marsette. Não tem outro Irmi. Ele foi escolhido na 5ª rodada pelo Minnesota Vikings, então é outro jogador para se apostar nesse finalzinho do draft. É um cara que pode sim ter possibilidades. É o terceiro pode ser o terceiro, mas é o terceiro. Nós estamos falando de jogadores aqui, por exemplo, Seth Williams, que daqui a pouco não vai nem chegar a ser o terceiro do time. Do Tuatuel também não, Tylan Wallace também não, então na frente. Então o Smith-Marsette é um sleeper ótimo aqui no final da 4ª rodada. Cai numa equipe que utiliza bem olha o que aconteceu com claro, nem comparando ele com o Justin Jefferson, mas tem possibilidades pro Smith-Marsette. Na 9ª eu tenho Dez Newsome, wide receiver do Chicago Bears, ele que foi escolhido Dez Newsome, vamos ver aqui, só para ficar na 6ª rodada pelo Chicago Bears. Ele é um cara que me intriga bastante. Antes do draft eu tinha colocado ele na 12ª da 4ª. Ele foi aquele cara. A 12ª escolha não parece, mas é muito importante para mim a 12ª escolha, porque eu sempre tento buscar um cara que pode aparecer ali, eu ter falado dele. Então, antes ele estava na 12ª, agora ele subiu para a 9ª, subiu pouco, mas é um time que também precisa de wide receiver. Pode ter possibilidades. Ele é um cara que teve seus momentos no college também. É melhor jogador do que outros jogadores, na minha opinião, que eu coloquei até mais alto. E tudo vai depender da bagunça que vai se ajustar ou não no Chicago Bears. Então é outro cara para se apostar aí no final da 4ª rodada. Pode ser que ele saia até antes, tá? Depende muito aí no decorrer de quando é seu draft, se ele já não foi, tá? Também. Mas aí, se teu draft já ocorreu, fica ligado nesses nomes aqui, se não tem nenhum aí nos waivers pra ti preenchendo teu time e tocar ficha aí. Bota jogador pra dentro, é melhor ter e depois ter que cortar lá antes de começar o campeonato do que não ter nenhum. E depois tu olhar pra todos que esse cara eu ouvi lá no podcast do Fantasy Futebolista, vou botar ele no meu time. Não dá mais. Na 10ª da 4ª rodada, Puka Williams, running back. Ele que foi escolhido também pelo Cincinnati Bengals, mas eu tenho aquela situação, Chris Evans foi escolhido antes. Então, quando tu tem um jogador escolhido antes, na teoria ele é melhor jogador do que o que foi escolhido depois, pelo menos para a comissão, e isso influencia bastante. Pode ser que ele ganhe a posição durante os training camps? Pode, mas eu parto do princípio disso. Ele subiu uma posiçãozinha só, ele era meu 11º antes do draft, então subiu pouca coisa e mudou. Não sei se ele vale como um grande sleeper aqui, na minha opinião. São mais esses dois outros jogadores agora que eu vou falar na sequência. Um deles é o Trevon Grimes, wide receiver do Philadelphia Eagles, também um drafted. Ele que era de Flórida, era o principal recebedor de Flórida, se eu não estou enganado, ou era o Kadarius Toney, agora não lembro. Mas ele teve seus momentos, é um cara grande, é um cara interessante para essa equipe, pode pegar time, então por isso que ele tá nessa 10ª, é outra aposta da posição de wide receiver, assim como o 12º, antes pré-draft eu não tinha ele, tá?
Ele não estava aqui. E o 12º é o Cornell Powell, que antes estava até bem posicionado, se eu não me engano. Onde é que eu tinha colocado o Cornell? Eu não tinha colocado o Cornell Powell. Achei que eu tinha colocado o Cornell Powell. Vamos ver se eu não tô tonto aqui já. Não tinha o Cornell Powell pré-draft. Ele que eu coloquei aqui na 12ª, como eu falei, um cara importante, porque ele foi escolhido pelo Kansas City Chiefs. A gente teve a saída do Sammy Watkins. Pode ser que o Cornell Powell apareça. A gente viu alguns flashes dele no college. Eu acho interessante o Cornell Powell. Pode aparecer. Pode aí. A equipe dos tem bastante wide receiver, mas a gente... Quem que é hoje o wide receiver 2 da equipe? O Demetrius... Ai. Sabe quando falha? Vamos pro Arlets. Quando falha, Kansas City Chiefs. Caramba! DeMarcus Robinson, Demetrius eu não ia achar nunca. DeMarcus Robinson, será que é o número 2? É o Mecole Hardman? É o Byron Pringle? Tem uma galera aqui. Mas TJ Sharp, até o Antônio Callaway tá lá agora que eu vi aqui. Mas eu acho que o Cornell Powell deve jogar de repente no início mais como um retornador, mas tem possibilidade sim de fazer equipe e de repente aparecer aí. E como a gente tem o Tyreek Hill absoluto, a gente pode daqui a pouco criar um outro jogador para ser o wide receiver 2, porque esses outros caras nunca conseguiram se firmar. Quem teve mais possibilidades, na minha opinião, de ter essa chance foi o Mecole Hardman e não conseguiu se manter. Esse foi nosso ranking Rookie Draft. As 4 rodadas, 48 jogadores. Mais um podcast longo aqui para vocês, mas que praticamente fecha essa parte didática de rookies para 2021. Eu devo fazer um draft também curtinho ali só de rookies. Queria ver, de repente, pegar ou fazer 3 drafts, um começando, um para quem foi mal no ano passado e está no início do draft, outro para quem está no meio, outro para quem está no final. De repente eu faço isso na semana que vem. Eu ainda estou pensando no que vai ser o conteúdo do podcast na semana que vem. Mas fechamos aqui o grosso mesmo dos calouros. Eu vou começar amanhã, se eu não estou enganado, também uma série nova lá no Instagram que é sobre falar um pouquinho de cada um. Isso que vocês já ouviram aqui, eu vou trazer um pouquinho lá escrito, claro, sem se aprofundar muito em cada jogador, mas pelo menos dar aí um resuminho do que eu achei da escolha dele, se ele vai render agora, não vai, enfim, de jogador por jogador desses dos mais importantes, para se você tem ainda alguma duvidazinha, às vezes conseguir tirar lá, dar uma lida, tá sempre lá à disposição. Qualquer coisa, volta no outro podcast, ouve esse aqui e se intera bastante. Copia as prateleiras, salva as prateleiras para tu se dar bem no drive de calouros e manter sua dinastia em alta ou começar ela, se você precisa refazer ela, enfim, tá nas tuas mãos apenas. Eu tô só ajudando aqui e às vezes falando bobagem. Tá certo? Um bom resto de semana a todos. Até semana que vem. Um abraço.